Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E hoje a proposta é um pouco diferente. Conta aí, Pê. Hoje a gente vai tentar buscar e coletar todas as informações possíveis de uma paixão nossa, que é um bom café. Eu acho que eu comecei essa paixão ao longo do tempo, né? Quando a gente se conheceu, foi aprimorando, 4 anos atrás, digamos assim. Eu fui a palavra exata é aprimorando, entendendo um pouco mais sobre, e realmente é uma coisa de louco, porque quanto mais tu vai entendendo e mais vai provando bons cafés, é um caminho sem volta. Mas a gente vai voltar lá do básico, a gente vai fazer várias perguntas sobre o café do mercado, como se faz, como se passa, para quem gosta de consumir café diariamente, para quem gosta de conhecer e entender um pouco, são grãos especiais. Qual é a diferença entre um café tradicional e um café especial? Se existe diferença nos métodos de preparar? Enfim, vamos dar uma boa investigada hoje. E nada mais justo do que ir em uma das melhores cafeterias de Porto Alegre, e vocês vão ir com a gente. Em breve a gente já vai estar chegando lá e vai mostrar tudo aqui pra vocês. Bora! Então acabamos de chegar, que inclusive tô vestido a caráter, com a camisa que tenho. Tô aqui com ele, proprietário, e é um cara que eu tive a sorte da vida me presentear como um amigo. Na verdade o esporte me proporcionou isso, e hoje a gente é bem próximo nesse mundo das corridas. Mas não vamos falar sobre isso, vamos ir ao que interessa, vamos te apresentar a Félix. Conta um pouquinho da gente. Vamos começar te perguntando sobre o balcão, né? Eu vejo muito falar que o síndico é sobre o balcão, enfim, que a gente está aqui agora. Como é que funciona basicamente o Síndico Café aqui em Porto Alegre? A ideia é a gente ter esse grande balcão aqui para receber as pessoas, receber os amigos aqui, poder falar, tomar um café, falar um pouquinho sobre café especial e dividir um pouquinho do espaço. As pessoas verem a gente trabalhando, fazendo o processo, fazendo os cafés. Em alguns dias, nos sábados principalmente, isso aqui fica parecendo um bar, fica cheio. E acho que é legal, acho que é um pouco divertido, é uma forma diferente aí de entregar o café para as pessoas, é quase como se fosse um bar mesmo, mas... A Gabi, inclusive, já está posicionada no bar. Sabe que eu até andei pensando esses tempos que eu tava com uns traumas da corrida, falei, vou lá no Síndico e vou encher a cara hoje de tarde. Que tá aí a proposta, ó. Tomar café, não dormir mais, até dizer chega. Então eu particularmente acho essa ideia do Síndico fantástico, por isso que a gente volta e meia tá aqui também. Então é pra se sentir em casa. Mas agora, no próximo vídeo, no próximo passo desse vídeo, a gente já vai interrogar o Félix para saber o máximo de informações possíveis que ele tem para nos passar sobre café. Então já vamos começar a interrogar o Félix agora, que inclusive estamos no passadinho, mas vamos deixar para o final, vamos mostrar o cardápio completo do Síndico. O Félix vai preparar um V60, que é o que vocês veio tentar preparar em casa, mas né, hoje vocês vão entender que não é muito bem isso que eu faço, mas eu tento, aprendo com ele. Cara, deixa eu te perguntar uma coisa então, aproveitando. Público, nós vamos no mercado e vamos ir buscar um café, o que todo mundo busca, enfim, eu vejo que muita pessoa passa no olho um café. Vai chegar alguém, pega lá o pó do café, coloca água sem medir, sem nada. Primeiro que eu queria te perguntar, qual a diferença de um café especial, desse grão absurdamente cheiroso, para um café do mercado? E se tu for passar um café do mercado, que inclusive acho que não é muito o teu cenário, que não é teu costume, tem alguma medida que tu recomende, ou que pelo menos alguém leia o rótulo ali, para daqui a pouco desperdiçar menos, aproveitar mais o café? Alguma ideia assim que eu queira... Tu meio que entendeu o meu raciocínio? Em geral, para o café tradicional, aquele café de mercado, geralmente ali nas embalagens dos cafés, eles oferecem para as pessoas passarem 10 gramas a cada 100 ml de água. Tá. Né? 10 gramas de café para cada 100 ml de água, porque o paladar do brasileiro, no geral, do público brasileiro, é aquela coisa do café tintura, do café bem forte, né? Então, geralmente se tem isso, né? Quando a gente fala em café especial, café puro grão, pontuado, avaliado de acordo com a SCA, que é a Specialty Coffee Association, quando a gente fala desse tipo de café, a gente busca diluir um pouquinho mais, porque o café tem muitas qualidades presentes. A gente não precisa fazer aquela bebida forte, aquela bebida densa, né? Então a gente começa a falar de 6
a 8 gramas de café por 100 ml de água. Então aí já tem uma diferença. Isso, a gente vai acabar diluindo um pouquinho mais a bebida para a gente sentir os sabores, sentir a doçura natural do grão. A gente começa por essa quantidade, eu acho que é uma boa quantidade de 6 a 8 gramas, talvez 9 gramas. Claro que, né, o gosto do freguês sempre é o que diz, né? A xícara te entrega, né? O que a xícara te diz é o melhor do café. Mas a gente trabalha com isso, geralmente. Eu sei que é um segredo, enfim, todo mundo tem os seus trabalhos, mas pode contar pra gente o que aqui no Síndico geralmente funciona, assim? Um grão Síndico, quanto de água? Quando a gente trabalha com os grãos mais frutados, ácidos, aqueles com coisas mais nobres, né? Ali tem framboesa do grão, enfim. Isso, com sabores mais nobres, a gente gosta de diluir ele um pouquinho, deixar a bebida um pouquinho mais elegante. Então a gente vai estar trabalhando entre 6 a 7 gramas a cada 100 ml de água que a gente usa no preparo. Quando a gente trabalha com cafés mais doces, né, que eles vão lembrar um pouquinho mais do paladar tradicional, daquele café conforto. Paladar da Gabi. Isso. A Gabi tem na descrição ali, chocolate, pode preparar para ela que ela vai enlouquecer. E esses são os cafés preferidos das pessoas, são os cafés doces, com notas doces, notas confortáveis, né? Aquele café conforto que lembra a nossa casinha em casa, assim, bem tranquilo no inverno tomando café. Esse tipo de café a gente já vai para 8 gramas, deixa ele um café com um corpo um pouquinho mais acentuado, né, para justamente trazer essa sensação de conforto. E antes estava nos explicando também a diferença entre o café tradicional e o café especial, o café gourmet, enfim, gostaria que tu trouxesse essa explicação aí pro pessoal, que às vezes não entende, por que um café especial é tão mais caro, por exemplo, que um café tradicional, enfim, e por que o sabor também é tão diferente, porque quem prova claramente percebe. Quem já teve essa, talvez, às vezes dá vontade até de pensar que é uma má experiência, né, porque é um negócio viciante, né? Não, depois viciante. Assim, tu bota outro café na boca e pensa, nossa, tu sente... Eu acho que a grande diferença é que o café especial, né, ele é completamente cuidado desde o início, desde o plantio até o final da cadeia. O café especial, o produtor vai ter todo o cuidado lá no talhão da fazenda, ele vai colher no momento certo, ele vai selecionar os frutos. Então, a gente sabe que o café especial, quando ele é separado lá, grande parte do café, ele tá todo madurinho, todo no ponto certo da colheita. Já o café tradicional, né, o café que é vendido em escala de massa, ele geralmente é colhido sem tanto critério, muitas vezes de forma mecânica. Então a gente não tem a segurança que toda aquela colheita está uniforme, por exemplo, e geralmente ela não está. Sim, pega os grãos não tão bons, os frutos, né, mais verdes ou menos maduros. Isso, ou tá mais tudo misturado. podrinhos. Tá tudo misturado. E para que isso seja uniformizado no processo de produção, então, o que a indústria faz? Ela torra bastante o café. Sim. Ela pega e torra para uniformizar, para tu ter menos presença de defeitos. Sim. E justamente isso, né? Um café tradicional, ele é avaliado de acordo com o quão menos defeitos ele tem. E já o café especial, ele é avaliado, ele é pontuado através das qualidades dele. Então a gente está bebendo uma bebida que é cuidada por qualidade e não por defeito. Acabamos de ouvir uma explicação muito boa aqui, vou pedir pro Félix repetir para nós sobre a quantidade de cafeína, extração de cafeína a partir da... Na verdade a gente estava falando sobre o tempo de extração do café. Como ele é uma medida que nos dá parâmetros para a gente entender o que o café está nos entregando, né? Por exemplo, quando a gente tem uma moagem muito fina, o café está moído mais fino, o que acontece? Ele vai segurar mais a água, ele retém mais a água. Então a água fica mais tempo em contato com o café, com o grão de café. Quanto mais tempo de água quente em contato com o café, mais cafeína se extrai. Porém, tende a amargar o grão. Então a gente tem que sempre tentar, na nossa moagem, no momento que a gente escolhe a moagem do café, tentar entrar num equilíbrio para aquela bebida de tempo, de não ser um tempo muito longo, que a gente vai acabar extraindo coisas a mais, no caso o amargor, né? Ou se é um tempo muito curto, o café vai ficar um pouco ácido
ou vai ficar sem corpo, ele não vai ter extraído o suficiente todo aquele potencial de doçura da bebida. Então, o tempo, quando a gente consegue encontrar a dose certa do tempo para aquele café, é um dos grandes indicadores na hora de a gente extrair um café. Então agora a gente vai perguntar como funciona, eu particularmente, vocês já viram aqui também que eu escaldo o filtro. Agora vocês vão me perguntar muito tecnicamente, obviamente eu não vou saber dizer porquê, mas já tenho uma noção porque o Félix me explicou. Mas vamos ver o Félix fazer aqui o V60, que nada mais é do que um café passado em grãos especiais. Cara, qual é a diferença? Por que se escalda o filtro antes de passar o café? E por que V60? É um café passado, não? Isso. A V60 é um método de café filtrado, passado, né? Que foi criado no Japão. Ele é V60 porque ele é um V com ângulo de 60 graus. E ele é cônico, né? Se a gente comparar com o que a gente mais conhece no Brasil, que é o Melita, né? O Melita, ele é chanfrado. Ele tem duas paredes retas e duas voltas nas bordas, assim como se fosse uma pista atlética, né? E a V60, ela é cônica, ela é completamente redonda ali no meio, né? E tem um buraco bem grande embaixo. Então, esse é um método criado no Japão e é possivelmente o mais popular, assim, entre os baristas no mundo. E sobre o escaldar, tem duas explicações. Uma delas é porque é uma boa prática. A gente vai estar escaldando aqui o nosso equipamento aqui. Não tem pota, só na É uma boa prática que a gente vai estar escaldando, vai estar aquecendo a jarra, vai estar preparando para receber uma bebida quente depois. E também a gente retira as impurezas do papel. O papel ele tem gosto. Tem gosto de celulose e celulose é um defeito. O sabor de celulose no café é um defeito possível. Tá, agora então a gente retira esse possível defeito da bebida depois. Perfeito, então tá mais do que explicado, rápido aí, por quê? Agora a gente largou o cafezinho aqui, que eu já tinha moído antes ali, né? Moí na hora. Só por curiosidade, quantas gramas tem aí? Aqui, nesse café, eu tô com 28 gramas. Então quer dizer que tu vai passar na casa de 300 ml de café? Não. Eu vou colocar aqui mais ou menos 440 ml de água depois, para essas 28 gramas. Como eu disse, esse é um café bastante frutado, com bastante acidez. Então eu quero uma bebida mais elegante, eu vou diluir ele um pouquinho mais. A primeira colocada de água, né, a gente chama de ataques. Cada vez que a gente coloca água no café, os baristas chamam isso de ataque. O primeiro ataque é o blooming. A gente coloca uma quantidade menor de água só para hidratar o café que a gente moeu. E a partir dali ele tirar gás carbônico, ele dá uma acordada, ele começar a estar pronto para os próximos ataques, que daí vão ser partes maiores de água. Tá, mas tipo assim, então na primeira tu colocou o quê? 40 ml de água? Eu fiz 80 ml de água. E agora sim já parte para cima de 100. Agora eu vou fazer 120 ml nessa próxima. E a nossa extração, a gente pensa dessa forma, a gente tenta dividir a extração em várias colocadas de água, né, vários ataques de água, para justamente a gente estar sempre extraindo o melhor do café. Se a gente enche o porta-filtro de água até lá em cima, por exemplo, o café vai dar uma decantada, ele não vai distribuir bem a água ali, ele não vai acabar extraindo todo o potencial do grão que a gente moeu. E isso a gente está falando só para cafés especiais, né? São coisas que servem para qualquer café na vida. Tipo, mesmo um café tradicional, se tu quer fazer uma melhor extração, sempre tenta dividir ela, não encher o porta-filtro de água. Escaldar o filtro também. Escaldar o filtro, claro. Então, não é somente para cafés especiais. Para quem usa o café tradicional mesmo,
pode fazer esses mesmos métodos, essa mesma... Obviamente que daí vai mudar. Tipo, viu que o Félix me falou que agora ele tá passando um grão que é mais ácido, então ele vai colocar mais água. Se fosse um mais forte, chocolate, enfim, isso vai mudar muito. Mas a sintonia do método para café tradicional tá valendo também. Então é sempre importante, se quiser extrair o melhor de um café tradicional, escalda, coloca um pouquinho, faz o primeiro ataque, que o Félix falou que é um pouquinho de água para deixar o grão ali respirar, e enfim, depois ataca o restante. Isso eu não sabia, aprendi agora também. Isso só? Já valeu. Então é isso, a gente termina a extração, dá uma mexida, dá uma homogeneizada na bebida. É sempre bom dar ou pegar uma colher, dar uma mexidinha, para uniformizar aquela extração, que os óleos se distribuem de forma diferente, né, na hora que a gente faz ela. Então a gente mexe, e serve e começa a apreciar o café. Vai sentindo ele mudar a temperatura, no que ele muda de temperatura ele também revela notas. Então agora invadiu o balcão, quem quiser vir aqui eu vou atender. Vai trabalhar agora, cursinho de barista agora. Assim, ó, pra ir finalizando, eu quero te perguntar. E daí, se a gente fosse fazer um expresso na máquina ali, o que mudaria, assim? Tu moeria o grão aqui agora, igual o mesmo processo que tu fez, e colocaria ali? Ou é algo diferente o expresso? Tu pesa também ou não? O expresso, a gente afina o instrumento, né? A gente calibra a máquina do expresso no início do turno, no dia, e durante o dia a gente vai fazendo outras regulagens para ela estar sempre entregando o café ideal ali para o cliente. A máquina de expresso, ela é muito sensível. A gente trabalha com uma moagem muito fina, e por ser muito sensível, o café, a entrega do café de um dia para o outro, ou no mesmo dia, ela varia. De acordo, baixou a temperatura, o café muda. Então a gente está sempre regulando o moinho para poder ter a entrega do café do expresso mais correto. Então não é simplesmente moer o grão aqui e ali fazer o encaixe. Não, a gente tem que, no início do dia, a gente... Porque eu pergunto porque eu faço isso em casa, né? Isso. Eu moo o grão, vou ali, encaixo o expresso em si, ele já tem ali Não, o expresso ele é muito... O limite dele, né, de pó ali, do café, e aí encaixo, aperto o botão, então... Aqui não é assim que funciona. Não, o expresso a nível profissional, ele é o método que tem maior variabilidade na entrega. Então a gente tem que estar sempre cuidando para acertar a moagem, para acertar a extração, para que o expresso do cliente não seja ou muito amargo, né? Quer dizer, amargor é um defeito, né? Não pode ter amargor no expresso. O expresso tem que ser doce, tem que ter presença de acidez e tem que ter corpo. Tem que ter esses 3 atributos. Mas pra quem... Então a gente tem que entregar isso na mesma dose. Não pode estar muito ácido, não pode estar com ponta de amargor, não pode estar com sabor ruim, não pode estar sem corpo. Então a gente tem que estar sempre cuidando do moinho pra gente entregar o expresso. Isso. Tá, mas pra quem tem uma máquina de expresso em casa, aí não tem problema ser do método que eu falei. Tipo, moe... Geralmente as máquinas de expresso caseiras, elas têm um dispositivo ali pressurizador, que ela cria uma pressão para a bebida ali na entrega dela, que faz com que não dependa tanto da moagem nas máquinas caseiras. Entendi. Então, sim, o ideal é a pessoa fazer a moagem mais fresca possível, ou ter um moinho em casa, ou, né, ter uma moagem recente feita em alguma cafeteria, em algum lugar que moa o café para ela, para ter um melhor expresso em casa. Isso é outro ponto que eu ia te perguntar, então. Então isso conta muito. Podendo moer o grão na hora e aplicar na sua máquina de expresso é outra coisa do que ter um café que está lá 1 mês já moído, enfim, do que outro sabor. Pedro, no mundo do café, no café em casa, a coisa mais importante, tá? As coisas mais importantes para tu ter um bom café em casa primeiro, ter um bom café, comprar um bom café. Segundo, ter um moinho e ter uma balança. A partir dali tu começa a comprar outras coisas, a investir em método, mas o ideal é tu ter o melhor café que tu puder comprar, né, que tiver ao teu acesso, e ter um moinho para poder moer ele da forma mais fresca, principalmente, de preferência na hora que for preparar a bebida.
E a balança te ajuda muito a tu ter o norte da tua extração, para tu entender, conseguir repetir a tua extração, conseguir repetir tuas bebidas em casa. Manter um bom custo-benefício, né? Isso. Não fazer tudo no olho. Não gastar café a mais. Eu tava te falando, as pessoas têm costume de 4, 5 colheres, o que não tá errado, cada um tem o seu jeito de servir, de tomar café, né? Há anos praticando isso, mas é um custo-benefício também que vai melhorando de acordo com que tu vai conhecendo o café. Cara, e para encerrar assim a nossa conversa aqui hoje, primeiro eu quero te agradecer pela disponibilidade. Eu que agradeço. Contar bastante segredo para nós desse mundo, que somos apaixonados por café e tentamos entender cada vez mais. Não sei se é muito a tua área, mas eu vou te perguntar, vou te passar a bola e vou te pedir para te dar 2 dicas pro pessoal de casa, porque eu vou dar uma, que vai ser, obviamente vai ser uma dica baseada em um profissional, que é, como tudo aqui no nosso canal, que é a questão de ter um grão para poder moer e fazer o café fresco na hora, seja lá o seu método, seja no expresso, seja no café passado, enfim, ter o grão, ter a importância de ter o grão, começar com o equipamento que tem para moer, tem vários e inúmeros na internet, com o que se encaixe melhor nas suas contas, enfim, o importante é começar. Depois eu quero que tu finalize já dando 2 dicas para o pessoal de casa sobre quem gosta de café, o que tem que ser o mínimo a se fazer, que tu recomendaria para aproveitar e conseguir degustar aproveitar o café da melhor maneira possível. Então, Pedro, eu acho que para as pessoas também, além do tu comprar grãos, né, e buscar isso, né, eu acho que uma dica principal é justamente frequentar ambientes, cafeterias que trabalham com café especial, né. Quando a gente entra numa cafeteria que trabalha com café especial, onde tem baristas, né, profissionais que estão dedicados a servir, a entregar uma boa bebida, a gente consegue trocar experiências, né? Justamente é essa a ideia desse balcão aqui, a gente poder trocar um pouquinho de experiência também. E no beber um café com alguém assim, a gente começa a entender, começa a criar a nossa régua, a entender os sabores do café. E isso, para mim, a educação no café foi fundamental. Eu estar em cafeterias que tivessem balcão, que eu pudesse trocar com os baristas. Então, essa é uma grande dica, né? Além de, claro, né, buscar muita informação na internet também é muito bom. Tá, mas eu te enganei. Enganei, Félix, porque eu vou fazer mais uma pergunta que me veio na cabeça agora. A última, pra gente encerrar essa conversa com o Félix. Cara, a água, se ferver a água, a temperatura da água, impacta alguma coisa no café, seja de casa ou seja aqui? Sim, a água, quanto mais próxima da fervura, né, tipo dos 100 graus, né, quando a gente está com a água muito quente, a gente vai extrair muita cafeína do café. Quando a gente extrai muita cafeína, amarga a bebida. Entendeu? O amargor de um café de água muito quente não é porque queimou o café. O café, ele é torrado, ele já passou por um processo de torra que foi a 200 graus o grão, entendeu? Ele não vai queimar. Mas quando a gente está com a água muito quente, a gente super extrai a cafeína e cria a sensação de amargor na bebida. Então a gente tenta buscar uma temperatura mais próxima dos 90, 91, 92 graus para a gente trabalhar com uma temperatura mais gentil, que não vai extrair tanta cafeína e não vai trazer amargor para a bebida. Então tá aí mais do que explicado. Eu acho que as dúvidas leigas eu tirei todas, Gabi também. Gabi me fez o ok que tá tudo tirado. Muito obrigado por nos receber, por compartilhar esse teu conhecimento, essa tua formação. Espero que a gente tá devendo um outro vídeo aqui que vai sair em breve, que é sobre o cardápio completo, além de café do Síndico, porque o Síndico também bate com um dos melhores pães de queijo da cidade. Isso aí é comprovado não por mim, por inúmeras pessoas. Obrigado, gente. Assim, ó, aqui, ó, o Pedro tá correndo aqui, mas venham conhecer o nosso balcão aqui, tomar cafés com a gente e não deixem de se inscrever no canal This Is Us Sport. Não deixem de acompanhar todos os vídeos dessa dupla maravilhosa que eu amo tanto. Deixa o like. Compartilhe esse vídeo com quem vai gostar de café, deixa o like, é muito importante pra gente, que a gente vai tentando cada vez mais trazer conteúdos relevantes aqui pra vocês. Ativem o sininho. Bora. Muito obrigada por assistirem até aqui e até o próximo vídeo.